Pessoal, nós vamos com uma palavra aqui, preste bem atenção nisso aqui. Lá no livro de Tiago 4, vamos lá. Tiago 4. Amém? Tiago 4, lá no versículo 7. Acharam aí? Ó, está escrito assim, ó, presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus, não é isso? Quando nós se sujeitamos a Deus, nós já estamos na obediência de Deus, não do maligno, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e o que ele vai fazer? Ele fugirá de vós. Vamos dar uma paradinha para você entender. Às vezes você pensa que resistir o diabo é só uma tentação que ele trouxe para você, entendeu? Não, deixa eu te explicar o que é resistir ele. Resistir o diabo é quando o demônio está tentando colocar uma doença em você. Tu está muito bem, está conversando, está brincando, de repente vem aquela dorzinha. Está amarrado como Jesus. Aí no outro dia você está lá rindo, brincando, daqui a pouco fiquei mesmo horário, aquela dorzinha de novo. Aí você já orou, você já repreendeu aquele mal. Até esqueceu dele, no outro dia mesmo horário, aquela dorzinha de novo. Existe certos ataques do maligno que ele tenta encarar você. Ele tenta resistir você está entendendo? E você tem que ser mais resistente do que ele. É aonde você tem que estar firme. Eu não aceito esse mal. Ontem eu tomei de pirona, ontem tomei de pirona, então não vou ficar tomando remédio não, tá? Mas se você não lutar contra aquele mal, daqui a pouco você é dependente de pirona, igual uma mulher que veio aqui na igreja, ela era dependente de pirona. Pastor, se eu não tomar de pirona, assim, minha cabeça vai explodir. Às vezes eu saio de casa desorientada atrás de dinheiro emprestado, ou bem de banho de pirona para me dar. Todo dia aquela dor de cabeça naquele demorado. Aí ela veio para cá, ouviu a palavra que Jesus já tinha dado saúde a ela, e ela contou o testemunho aqui na frente, que ela foi liberta de pirona. Ela disse que anos que ela tomava, ela não podia ficar sem pirona. Ela foi liberta. Pastora, vim para cá, ouvi a palavra, participei da oração. Graças a Deus, não estou tomando mais de pirona, a dor de cabeça sumiu. Nós temos que resistir firme na fé às tentações que ele traz. Pode ser uma doença em você, pode ser uma doença em um parente seu. Que a gente, às vezes, aí eu creio, quando você vai lá, tu ora, faz um procedimento, o próximo melhora, você, então está mal, então você não está crendo de todo o seu coração, por isso que aquele troço ainda não saiu.
Pode ser um espírito que está usando uma parede seu dentro de casa. Pastor, o troço não sai de jeito nenhum. E você tem que resistir àquele demônio. Que ele vai fazer de tudo para usar o teu parede, para ver se consegue tirar teu sossego, para te tirar de Jesus. Porque o problema, deixa eu te explicar, não é que ele quer ficar ali, não. O diabo é derrotado. Se você pegar firme e resistir, ele sai. Ele não tem como vencer Jesus. Muitas das vezes ele vai ali porque ele quer tentar afastar você de Jesus. Entendeu? O incômodo do império das trevas, a raiva dele é você estar buscando a Deus. Então ele fica incomodado. Então, se deixar, ele usa as pessoas para tentar tirar você, para você não orar. Eu estava aqui antes de começar o culto, agora de noite. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Obrigada, mãe, Deus abençoe. Ela mandou um abraço. Deus abençoe os alparinos. Eu estou bem sim, mãe, tá? Desculpa, eu não te atendi porque eu estava aqui na igreja. Aí, o que aconteceu? Eu estava ali meditando ali, eu estava pensando nisso. A gente às vezes fica paradinho, fica pensando, meditando na palavra de Deus. O demônio, ele tem agido muito, porque eu lembrei daquela palavra que eu postei ainda agora do Josué. Deus falou para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. O que é esforçar? Fazer força. Mais ou menos assim, tenha força, seja forte. Né? Mas por que Deus falou isso para Josué? Porque o demônio, ele tem tentado enfraquecer as pessoas. Ele tem atuado tentando tirar a força da pessoa de orar, tentar tirar a força da pessoa de ir para a igreja, de buscar Deus. Ele tem atacado o lado emocional das pessoas. Como que ele faz isso? Às vezes ele ataca a pessoa com uma depressão, um desânimo, uma tristeza. E muitas das vezes é provocado por alguém que você tanto ama, que o demônio vai lá e usa contra você. Pode te desmoronar. Entendeu? Aí você fica, tu não fica, às vezes você não fica com ódio, mas você fica triste. Se você deixar, aquela tristeza vai abater você. Daqui a pouco você não está tendo força para orar, para ir para a igreja. É aonde Jesus está falando aqui para você resistir ao diabo. Por quê? Se é uma perseguição, não vai muito longe. Porque Jesus, ele disse o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Isso é espiritual, o mundo espiritual. Não existe um espírito que vai conseguir resistir você. Por quê? Porque Deus está contigo. Você está entendendo? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Então, tudo aquilo que o demônio levantar para te destruir, isso não vai para frente. Mas para isso, você não pode cair na lábia dele, resistir ao diabo. Ele está tentando botar uma doença em você. Não vou aceitar isso. Está amarrado com Jesus. Jesus já me deu saúde. Você tem que resistir com a palavra. Entendeu? Ele está tentando colocar um ódio em você. Pastora, como é que ele tenta colocar o ódio? É quando ele arruma alguém para te perseguir. A pessoa, quando a pessoa fala mal de você, vira a cara para você, todo mundo presta com você, ele vai, você está entendendo? Te perseguir para ver se faz você, a pessoa está te odiando, para ver se você toma nojo da pessoa também. Entendeu? Deus está usando aquela pessoa para ver se consegue atingir você, teu coração, onde você tem que orar. Deus, eu estou perdoando essa pessoa, não me deixe cair nessa, resistir o diabo. Eu não vou deixar esse ódio entrar no meu coração, está amarrado.
Eu não sou desse jeito, né? Esse é o demônio, é o maligno, ele já entrou ali, mas não vai entrar aqui, vai sair dali também. E aí onde você começa a orar, buscar a Deus, daqui a pouco você vai procurar o demônio sair daquela pessoa. E você resistiu o diabo, ele não conseguiu pegar você. Entendeu como é que funciona? Tudo isso, resistir é uma tentação. Às vezes você falha, todos nós falhamos. Aí o diabo começa, olha para a igreja fazer o quê? Xingou Pedro e Juvenal. Chutou o cachorro, agora vai dar uma de crente. Porque o pastor não sabe o que você está fazendo. Senão, Deus me disse, se ele soubesse daí. Eu sei de coisas que o pessoal faz cabeludo, mas eu falo, vou orar. Entendeu? Eu também já falei muito. Quem sou eu para julgar você? Que tu chutou o cachorro? Vou orar para você se acalmar, meu Deus. Ajuda-me, né? Se acalmar um pouquinho mais. Dá força a ela para ela resistir lá ao mal, entendeu? Vou orar por você. Não tem que ficar te criticando quando tu chutou o cachorro, entendeu? A igreja é um lugar de gente errada mesmo, para se consertar, gente. A igreja é um lugar de gente errada. Chega todo mundo aqui, pastor, eu sou santa, aleluia, glória a Deus, eu não erro. Não tá, irmão, dá licença, dá fila, que é o próximo aí, porque é o quê? Ajuda para quem em oração? Entendeu? A igreja é um lugar de quem tá errado, que quer se consertar. Não quer ser santo, é quando a gente chegar lá no céu, e do lado tudo santo. Aqui não, aqui a gente não fica pecando voluntariamente, mas nós não, vai fazer o quê? Não vai para a igreja por causa disso. Eu estava até conversando com a Yara um dia desse, há muitos anos atrás, mas isso tem muitos anos, acho que deve ter uns 10 ou quase 10 anos atrás. Eu cometi uns errinhos, não era coisa tão séria assim, mas era um erro. Aí eu enfraqueci um pouco na fé, eu já tinha tentado sair daquilo ali várias vezes, vira e mexe, eu estava errando. Aí o diabo começou na minha mente, mas você nem tentava mais. Às vezes você nem ia para a igreja, não adianta não. Aí, de novo. Aí daqui a pouco você vai para a igreja, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Jesus deve estar. Tem hora que ele fala assim, Jesus deve estar até cansado de você já. Então, e ainda tem vezes que ele fala isso, se o pastor souber disso, entendeu? Deus me disse, você nem ia mais, não. Aí eu estava meio assim, desanimada, não estava orando direito, não estava muito animada para ir para a igreja, já tinha chorado um pouquinho aquele dia. Aí quem chega? O pastor. O pastor é família e tal. Ô pastor, tudo bem? E Samuel, as crianças, estou trabalhando. Naquela época Samuel estava vivo. E aí, tudo bem. Aí ele sentado no carro, eu falei, Fabiana, preste atenção. Eu não falei nada, não tinha ninguém da minha família, era uma coisa particular minha com Deus. Só eu sabia disso. Ele falou assim, preste atenção no negócio que eu vou te falar. A Bíblia está falando, não pequeis. Não é isso? Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Porque a gente às vezes erra, e o que Deus quer é que você não se entregue ao pecado. Não é para você errar, mas o problema é quando você se entrega. Quando que eu me entrego? A igreja não tem mais jeito, acabou, você se entrega de vez. Você não tem que fazer isso. Olha só, eu não sabia da história. Então, se uma hora qualquer aí, sei lá, ele falou igualzinho eu estou falando com você, você se irritar, xingar alguém, chutar o cachorro, tu não deixa de ir para a igreja por causa disso, buscar a Deus, não. Tu não tem que ficar aceitando condenação do diabo, você tem que orar a Deus, levantar a cabeça e continuar indo. E Deus vai mudando você. Você não tem que parar por causa disso. E eu realmente estava parada. Entendeu? Eu estava parada. Então, Deus não quer que a gente se entregue ao pecado. Porque aí ele estava falando para mim, pô, já pensou?
o pecado ser mais forte do que Jesus na sua vida? Porque eu pequei, já era, não tem mais jeito. Então você está dizendo que Jesus não pode mudar a tua história? Pecado é mais forte do que Jesus? Que Deus quer que você confie nele. Tem que confiar nele. Errei. Vou lá, vou abrir meu coração para Deus. Deus, o Senhor disse que se eu for fiel em confessar os meus pecados, eu serei fiel, o Senhor será fiel e justo para me perdoar e purificar. Por isso que eu estou aqui, porque eu confio no seu perdão, não é em mim não, eu sei que eu errei. Mas se eu estou vindo só em você ir lá, você está confiando nele. Porque se você não fosse, é sinal que você não está nem acreditando no perdão de Deus, na misericórdia dele, na capacidade dele para mudar você. Está entendendo? Então você não tem que aceitar isso. O diabo está lá, porque ele gosta de envergonhar a pessoa. Quando você erra, ele fica ali, ó. E derrocha, entendeu? Deus quer ser feito, ele pode ficar defendendo. Mas o que você faz? Você não abaixa a cabeça para o diabo, abaixa para Jesus. Teve uma vez que eu errei, o demônio ficou, viu? Com o diabo, errou, que não sei o que foi Satanás. Preste atenção, eu errei. E eu vou me humilhar sim, para Deus, que Ele é o único que pode me dar o perdão e me deixar. Para você não, você eu não vou me humilhar, não vou abaixar a cabeça para você. Não vou me entregar a você porque eu pequei, nada disso. Eu vou lá e me humilho aos pés de Jesus e Ele vai me perdoar e você vai ser mais uma vez derrotado. Mas para você eu não baixo a cabeça. Tem pessoa que baixa a cabeça para o demônio. Como? Quando você aceita que não tem mais jeito, não recorre o perdão de Deus, não busca o Senhor, você está baixando a cabeça, você está se entregando ao pecado. Chega lá para Deus, pastor, eu fiquei meio com vergonha. Mas tem que ir assim mesmo. Pai, eu estou até com vergonha de falar, mas eu estou aqui porque eu confio no Senhor. Jesus te perdoa, te restaura, e você vai sair dali como vencedor, aquele demônio vai sair envergonhado da sua vida, e você for se humilhar para a pessoa certa. Entendeu? Agora você continuar, não, para mim não tem mais jeito, mas quem disse isso? Eu ouvi muita coisa, irmão, mas e daí? Tem pessoas aí no mundo aí que matam todo dia, mas matou até criança, estrupa, rouba, mata, adultera, prostitui e outras coisas mais. Aquela pessoa mais perturbada que você pode imaginar, se ela se arrepender e se humilhar diante do Senhor, confessar os pecados dela, Jesus liberta ela. Por que você não? Será que Jesus tem alguma coisa contra você em particular? É só com você. Que a palavra de Deus diz o seguinte: Deus não faz acepções de pessoa. Já pensou? Jesus perdoa todo mundo, só eu que não? Não vai Jesus. É só alguma coisa contra mim. E outra coisa, preste atenção. Pastora, quando eu sei que o meu pecado não tem mais jeito, não tem mais perdão, assim, quando eu não estou mesmo com Deus, me afastei mesmo de verdade, quando a pessoa se afasta mesmo de Deus, ela não se preocupa mais com o pecado. Ela não se entristece mais quando ela erra. Ela não sente mais quando ela peca.
Enquanto a pessoa está preocupada, meu Deus, eu tenho que sair dessa vida. Às vezes a pessoa está contigo lá, mas ela sabe que está errada. Se é uma coisinha incomodando ela, meu Deus, eu tenho que parar com isso. De novo. Entendeu? Ai, meu Deus, uma hora eu tenho que acabar com isso na minha vida. Eu não posso continuar nesse erro. Isso é um sinal que o Espírito Santo de Deus ainda trabalha naquela pessoa. De outro sinal, Deus sempre está usando alguém para falar com você. Deus sempre está te chamando a arrependimento, você se arrepender, você voltar, você pedir perdão a Deus. É porque Deus não desistiu de você, Deus fala com você. Pastor, como é que a senhora sabe disso? O Saul, quando não tinha mais jeito para ele, acabou com Saul, Deus não falava mais com Saul. Você já viu isso na Bíblia? Não adianta, ele, até feiticeiro ele foi procurar para ver se conseguia invocar lá o espírito de Samuel, para ver se Samuel ia falar com Deus por ele, porque Deus não falava mais com Saul. Quando Deus, a pessoa não tem mais jeito, o Espírito Santo não desistiu, assim, o Espírito Santo nunca desiste de ninguém, mas quando vê que o coração da pessoa não vai se abrir mais, a pessoa vai endurecer o mesmo coração, a pessoa não se incomoda mais com o pecado. Ela peca voluntariamente, ela não tem aquele arrependimento, ela não tem nem noção. Para ela o pecado é normal. Mas enquanto ele incomoda, tem gente que eu não me incomodo, mas lá no fundo do coração incomoda assim. A pessoa fica, meu Deus, usei de novo droga, tem que parar com isso. É porque o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Ela sair daquela vida. Eu que não conhecia, assim, não conheço. Posso dizer, eu conheço a palavra. Não, eu estou aprendendo ainda, estou engatinhando. Mas na época que eu era do mundo, que eu não conhecia um versículo da Bíblia, que eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu ouvia isso. Eu bebia. Uma vez eu estava numa roda lá, nas amizades lá, eu e Samuel, a gente cheirando, bebendo, do nada eu parei e fiquei quieta. Aí o pessoal, o que foi que você ficou quieta de repente? Veio aquilo assim na minha cabeça, eu tenho que parar com essa vida. Eu tenho que parar com essa vida. Aí me perguntaram, eu falei, gente, eu tenho que ir para a igreja. Irmão, preste atenção. Eu estava na roda dos escarnecedores, eu não sabia. Mas por quê? Porque o pessoal viu, mas eles deram umas gargalhadas. Deixa eu falar, umas gargalhadas do maligno mesmo. Não viu o diabo rindo? Porque, assim, você deve ter ouvido no... Oi? Assim, quando ele está manifestado, se você já passou dentro de um lugar que estava invocando aí, você já ouviu como é que ele... Irmão, mas eles caíram na gargalhada. Você da igreja é ruim. Fala isso para mim. Nunca, a gente não consegue nem imaginar você na igreja. Teve uma vez que eu passei perto de uma dessas pessoas, de toda arrumadinha, cabelo embaixo do braço, eu e meu marido. Aí a gente conversando com um deles, ele ficou me olhando assim, vocês entraram para a igreja, né? Aí eu ouço para mim, agora ela é pastora. Eu assim, sério? Parou tudo, cigarro. Eu nunca ficou rindo da minha casa, jamais eu ia estar na igreja. Mas no meu coração, mesmo sem entendimento da palavra, passavam essas coisas. Eu ouvia, Fabiana, sai dessa vida, que você está destruindo sua vida. Procura uma igreja. Deus falava, usava pessoas para me evangelizar. Passava a pessoa, não é na igreja. Tinha um senhorzinho, eu acho que aquele senhorzinho foi levantado por Deus na minha vida, para orar por mim. Ele era numa igrejinha perto da minha casa. E ele passava lá, eu doidona, um muro assim, casco de
cerveja daquele litrão fora, tudo assim arrumado. As caixas de som na autona, eu para lá de Bagdade, ele me chamava lá para o Mas eu não sei porquê. Era o Espírito Santo de Deus, que era uma pessoa grossa, ignorante, mas eu não conseguia tratar aquele senhor de mal. Não conseguia, era Deus que tinha na vida dele, não é possível. Que aí eu ia lá, eu parecia até que eu estava na grade, portanto, se ligar que a gente tinha um cachorro que era bravo, né? A Suzy, e ele do outro lado, minha jovem, tudo bem, tudo bem. Aí ele ia lá, me falava de Jesus, eu ia na igreja fazer uma vida, mas ele me tratava tão bem. Eu acho que ele era muito ser humano naquela época, daquele jeito. Assim, não me olhava me julgando, eu não via assim, uma malícia nos olhos daquele homem comigo, porque ele me evangelizava praticamente nua. Eu não tenho, hoje eu estou com 43 anos, mas eu não estava com essa idade, eu estava bem novinha ainda. Gente, tatuagem, mas ele não me olhava, eu sentia, ele não me olhava com os olhos de maldade, não. Era o amor de Cristo mesmo. Sabe, eu acho assim que Deus botou no coração dele para orar por mim, porque ele não desistia. Eu cheguei até ir na igreja fazer uma visita uma vez que ele tá bom, vou lá. E um dia que eu não estava produzindo, eu fui lá fazer uma visita. E ele passava lá, vamos para a igreja. Aí eu falava, não, mas eu bebo, que não sei o que. Ele não, mas Jesus não está preocupado com isso não. Jesus quer que você vai e tal, que não sei o que, quer mudar a sua história. Depois, sabe o que aconteceu? Aquele senhorzinho morreu. Aí Jesus me tirou dali, eu já morava há muitos anos, fui morar. Para onde que Jesus me levou? Uma casa do lado de uma igreja. Ai, eu perturbava a igreja com som. Eu perturbava a escola dominical, assim no alto, assim, mostrava, né, os cultos, o pessoal lá, eu virava as caixas de som para lá. E as irmãs, de vez em quando, olhavam lá para baixo, tipo assim, quem é esse pessoal que está incomodando tanto? E eu olhava com cara de raiva, tá? Esses irmãos, né, sem graça, olhando para a nossa cara, era assim. Eu escutava o pessoal falar em língua, palhaçada. Gente, se Deus fosse vingativo, eu não estava nem viva mais. Que arrependimento que eu tenho, brincando com as coisas santas de Deus, irmão. Também era ignorante, cheio de demônio. Eu estava igual Saulo perseguindo a igreja. Essa mulher passava na porta da igreja, assim, as irmãs falando em língua, né? Essas irmãs escandalosas. Gente, eu não sei como o marido já aguenta elas dentro de casa. Eu brincava com as irmãs. Aí os vestidão lá no pé, olha só. Essa mulher não está bem não, gente. Eu brincava. Um calor desse, Deus me livre, se eu tiver que entrar para a igreja para usar aquilo ali, eu ia. Nem me espere lá. Eu era terrível, gente. Eu era terrível. Eu não gostava nada de crente, música de crente, festa de crente me chamasse. Eu não. Aí meus parentes lá do meu esposo, Samuel me chamava uma coisa de sábado, a festa dele, porque lá não tem cerveja, eles são muito sem careta, não tem nada lá. Eu não gostava de verdade de crente. Porque eu queria tomar uma mirinagem e não podia. Aí só palavra, o que mais me incomodava que estava dentro de mim. Parecia que me dava um próximo, quando eu estou ali. Quando começava a pregar a palavra, te falar não. Dava um troço em mim, que eu não conseguia ficar parada na cadeira. Eu estou lá sentado, o pastor está falando. Não, o pastor bota não, veio lá. Eu na minha mente, cara, o pastor fala pra caramba. Terminava no culto, olha só que hora que é. Eu não tinha paciência de ouvir. Aí saí para fazer, não vou esperar não, lá para fora acender um cigarro. Aí ia lá para a rua fumar. Aí ficava fazendo um tempinho para esperar o pastor dizer amém, que aí já estava terminando. Entendeu?
só Jesus na minha vida. Aí eu comecei a incomodar a igreja, entendeu? Botar som alto, comecei a implicar com o pessoal. Às vezes eu saía ali no portão cheiradona, gente, doidona. Às vezes eu saí lá doidona, Natal, pra lá, tá mais pra lá do que pra cá. E tinha uma mulher, nunca mais eu esqueci disso. Tinha uma mulher que veio pegar não sei o que no carro, da igreja, meu irmão. E ela ficou assim me olhando, mas hoje em dia eu entendo que ela ficou me olhando com dó, tipo assim, coitada essa menina. Ela tá entregue mesmo na mão do palhaço. Acho que ela deve ter pensado isso. E ela olhou pra minha cara e eu, o que é? Doidona, você está olhando para minha cara? Aí ela baixou a cabeça, pegou não sei o que ela dentro do carro, voltou para dentro da igreja. Eu era terrível. Por eu ter assim, o diabo, não era eu, era o diabo que me usava. Não era eu, era o que estava em mim. Aí começou a incomodar a igreja. O que aconteceu? O pessoal daquela igreja foi lá me evangelizar, começaram a orar por mim. Começaram a orar. Mas hoje eu acredito assim que Deus já fez isso de propósito. Entendeu? Por eu incomodar, o diabo me usar para me incomodar, a igreja toda lá começou a orar por mim. E eu acho que Jesus, o senhorzinho, o meu intercessor lá morreu, aquele senhorzinho, eu não vou ter que levar para outro lugar para levantar outro povo para orar por ela, porque Jesus ele não queria a minha perdição. Naquela época o diabo já tinha tentado me matar várias vezes nas drogas. Então ele queria levantar um povo para orar por mim. Aí foi onde eu fui para lá. E ali é que eu comecei, aceitei Jesus, né? Não fui liberta não, de início, nada disso. Aí eu aceitei Jesus, fiquei um mês indo naquela igreja ali, mas aí eu tive que mudar logo dali. Foi onde eu fui para o Lugileno, e lá fui lá no Pastor Mota, e lá Jesus começou a obra. Mas acho que aquelas coisas pesadas que não deixavam nem pisar na igreja, o pessoal lá começou a orar lá. Aí o bichinho começou a sair, entendeu? Foram lá em casa, oravam. Então, o que acontece? Ele está falando aqui, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa, vamos ver aqui, que às vezes você está passando uma situação, mas isso não tem mais jeito. Tem, irmão. Resiste o mal, resiste a ele vai fugir. Mas fica jogando piada para mim todo dia. Ora pela pessoa. Mas eu já orei, ora de novo. Glória a Deus, uma hora que ele trouxe sai, porque não é mais do que Deus, irmão. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu lembrar o que está vindo agora aqui na minha mente esse versículo. Tem coisas que você tem que ser perseverante, você não pode desanimar, desfalecer. Pedro 5:9. Eu já volto já, tá?
Então, pessoal, lá no 1 Pedro, né? Primeira Pedro 5:9, né? Achar? Amém. Olha o que ele está falando aqui, ó. Vamos pegar do 8. Vamos pegar do 6. Do 6 vai dar para se entender melhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. O que é se humilhar? Deixa eu pensar, às vezes a pessoa diz, eu vou humilhar, eu vou rolar no chão, vou botar a cara no pano, não é isso não. É quando Deus está te ensinando um negócio e você se sujeita a Deus. Deus está falando para você amar seu inimigo. A sua carne está querendo que você odeia. Quando você não, eu vou amar porque Deus falou para me amar. Então você está se humilhando, você está humilhando a sua carne para obedecer o Senhor. Humilhar toda vez que você se esforça para obedecer. E não pensa você que Deus é injusto para não ver o seu esforço, não. Deus vê que você está se esforçando para obedecer. É aonde Ele começa também a trabalhar na sua vida, na vida da sua família. Tem pessoas da sua família que não falaram de Jesus, agora já está falando, cantando louvor. Sabe o que é isso? É porque você está se humilhando diante do Senhor. Você está se esforçando para obedecer. Então, Jesus vai começando a trabalhar lá na sua vida. Aí ele está dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele te os exalte, lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você sabia que a ansiedade tem sido um problema na vida de muita gente? Tem muita gente sendo atacada com ansiedade, tomando muito remédio. Tem gente que não consegue dormir à noite por causa da ansiedade, a preocupação. Meu Deus, mas como que eu vou fazer? O negócio já venceu, como é que eu vou pagar? Eu tenho que fazer não sei o quê. E a ansiedade, se você não vigiar, ela vai tomar o lugar da sua fé. Daqui a pouco você passa a ser uma pessoa ansiosa e a fé fica de lado. Por isso que ele está falando aqui, que é para você pegar essa ansiedade, essas preocupações, e lançar sobre quem? Sobre ele. Senhor, eu estou passando por isso, eu tenho isso para resolver, mais aquilo. Conversa com ele, lança sobre ele. Entendeu? Porque ele tem cuidado de você. Pastor, mas eu estou passando uma situação que daqui eu não consigo sair. Irmão, quantas vezes você já teve uma situação e você saiu? Você não pode se esquecer das vezes que Deus te abençoou. Davi, ele disse assim, o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, também me livrará da mão desse circunciso. Deus já me ajudou, vai me ajudar de novo. É como aquele louvor, né? Deus, como é que é? Deus proverá de novo, um negócio assim, né? Por que de novo? Porque ele já proveu das outras vezes. Então ele está falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que vai chegando perto do Natal, se deixar, vai aumentando a ansiedade. Meu Deus, vai sapato para todo mundo. Meu Deus. Não? Meu Deus. Lança sobre ele, vai profetizando. Vai para comprar roça.
Então ele está dizendo aqui, ó, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Por que bramando como um leão? Ele quer rugindo, né? Tu já viu o rugido do leão? Uma vez eu fui lá no zoológico com a menina, e aí, hoje em dia é tudo moderno. Não é o leão que ruge para você, não, é naquele botãozinho ali. Você aperta o botãozinho para ouvir o rugido do leão. A gente nem sabe se é daquele leão ali mesmo, se é iaço, sei lá. Mas aquele ali me parecia que realmente era, porque não parece, mas assustador. Deixava você. E o leão é enorme, tão grandão assim, ó. Um bicho daquele. Agora, isso foi da segunda vez que eu fui. Da primeira vez. Primeira vez não, mas estou falando uma outra vez que eu fui com a menina. O leão estava meio agitado, porque tinha muita gente. Agora os homens mudou tudo, é tudo vidrinho, ar-condicionado, o bicho está melhor do que a gente. E eles ficam lá para dentro, lá no ar-condicionado, não botam nem a cara do lado de fora para te ver. Mas da outra vez ele estava lá na jaula, tinha muita gente do lado de fora, então ele estava meio agitado. E ele rugia. E cada rugido alto, um troço assustador. Aí quando ele rugia, o pessoal, entendeu? Mas era assustador, né? Acho que era 2 leões papão desse tamanho. Imagina um bicho perto daquele bocão, daquele tamanho rugido para você. O diabo, ele gosta de tentar, como se diz, ele gosta de tentar te ameaçar, te amedrontar, entendeu? Vê se você fica com medo dele. Então ele tenta se levantar bramando como um leão. Eu lembrei a palavra certa. Ele tenta intimidar você, que é para você achar que ele é mais forte que tudo, porque ele não sai. Você acredita naquilo ali. Não acredite no diabo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele estava bramando como um leão, mas ele não é o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá é como leão, leão da tribo de Judá e Jesus. Então você não caia nessa, não ache que o seu problema é maior do que o seu Deus. Glória a Deus, ele tenta intimidar você, por isso que ele está falando lá, resistir o diabo. Dá confiança, mas deixa ele bramar à vontade, quando ele cansar ele para. Vai ficar rouco de tanto bramar lá e você está lá orando, daqui a pouco ele não vai aguentar mais, pegar a trouxa dele e vai embora. Entendeu? Quando ele está bramando, você já orou, já vai só louvando. Duvido se ele vai aguentar, daqui a pouco ele some. Aí ele disse assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Está vendo? O negócio dele é pegar alguém. E às vezes você é uma pessoa que está firme na fé. Você é uma pessoa que está se enchendo da palavra, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca Deus, que tem visão. Aí, se ele puder, ele vai tentar pegar aquele mais fraquinho na sua casa. Entendeu? Aquele que não tem conhecimento, aquele que não está enxergando direito, aí já vai tentar pegar aquele ou aquela, para através daquela pessoa tentar derrubar você. Como que foi que o diabo derrubou Adão? Através de quem? Como que foi que o diabo derrubou a Safira? Aí a palavra de Deus diz que às vezes os inimigos dos homens, mas por quê? Na verdade não é porque aquela pessoa se inimiga, que ela está fraquinha na fé, o diabo é covarde. Então vou usar ele, vou usar ela,
se você não resistir o diabo, você vai ficar com raiva, com ódio, vai xingar também. Aí que pegou você também. Ele estava procurando, ele estava ao seu derredor, no corpo de alguém, procurando alguém para tragar. Se você não resistir, ele não vigiar, ele vai entrar em você também. Está amarrado no nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem que ser, pastora, mas eu não sou igual a Jesus. Mas você tem o Espírito Santo, gente. Você é uma pessoa de Deus, você tem que ser como Jesus. Jesus, quando o diabo entrou em Judas, ele tentou, quando o demônio entrou em Pedro, ele tentou usar Pedro para derrubar Jesus. Não, mestre, o senhor tentando dar conselho errado a Jesus, tentando fazer Jesus desistir do propósito dele aqui na terra. Só que Jesus estava atento. Jesus não caiu nessa. E ainda mandou o demônio sair de Pedro. E saiu. Na sua casa, na sua rua, você tem que ser assim. Você não pode deixar o demônio derrubar você, não. Você que tem que tirar aquela pessoa da mão do diabo. Entendeu? Jesus fez isso. Jesus não caiu naquela, percebeu que era o diabo, Satanás. Solta o Pedro. E o demônio saiu. Aí foram eles andando lá, entendeu? Mas se ele não tivesse atento, ele tinha caído. Talvez, preste atenção, como é que Jesus ia imaginar que ia entrar logo em Pedro? Porque ele tinha acabado de ter tido uma revelação tão forte, era o líder da igreja. Não é que ele ia imaginar que ia entrar logo em Pedro. Entrou em Pedro. Entrou em Judas, que comia junto com Jesus na mesa. Você tem que ser uma pessoa alerta, você tem que ver pela atitude da pessoa, pelo que ela fala, você vê se é ou não é. Isso, quando você for para casa hoje, ou amanhã, ou a hora que você lembrar, não sei, a discussão vai se lembrar, você vai pedir o seguinte ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me dê discernimento, o dom de discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Não se assusta, não. Você vai ver certinho que é demônio, não é demônio, você vai enxergar de longe. Demônio, para tentar vir de longe, você já viu ele. Discernimento de Espírito. Se você não tiver esse discernimento, às vezes você está conversando com o diabo, não sabe? Ele está só aconselhando você errado, entendeu? Você está caindo na dele. Então, ele disse assim, buscando, né, a quem possa tragar. Agora aí de novo, o que Jesus falou de novo? Presta atenção, o qual resistir firme na fé. Ele já tinha falado lá para fazer o quê? Resistir o diabo. Aqui ele está falando de novo, cuidado, ele vai ficar bramando igual um leão para você. Mas resiste ele firme na fé, não cai, piadinha, entendeu? Porque te xingou, não cai nessa. Amém? Amém. Palavras de derrota, eu cancelo logo. A pessoa fala uma coisa negativa para mim, eu vou lá, oro, em nome de Jesus, eu estou condenando essas palavras, eu não recebo isso. Entendeu? Não receba essas palavras de derrota. Está amarrado, em nome de Jesus. Você tem que resistir na fé. A pessoa está te provocando para você xingar ela. Sai de perto. O demônio, ele está bramando ali. E quanto mais você resiste o diabo, mais ele te perturba. Presta atenção. Quanto mais você tenta resistir, mais ele te perturba. Aí vê que não está funcionando. Já viu aquele filme que tinha aquele homem que ficava no elefante, incomoda muita gente. O diabo fica assim, quando ele vê que não consegue te perturbar mais facilmente, você está ficando mais resistente, aí que ele fica te perturbando. Aí se você resiste, então, daqui a pouco ele vem de novo. E vem com outras estratégias. É isso aí. Isso aí aconteceu com o próprio Jesus.
tentação, né? E a Bíblia diz que o demônio ele ausentou-se durante um tempo. Significa que ele foi embora. E aí ele vem. Não, ele com certeza ele usa pessoas diferentes. Aquela aí você orou, Deus converteu, não está conseguindo usar mais. Ele vai tentar usar outra coisa. Entendeu? É isso. Às vezes ele vem com as estratégias novas. E às vezes ele espera você esquecer, vem com aquela mesma estratégia lá de trás. Entendeu? Tipo assim, um dia eu consegui derrubar fulano assim, vou tentar de novo. Para ver se você vai cair de novo, entendeu? Ele é terrível. Mas o que o Senhor está falando aqui, ó? O qual resistir firmes aonde? Na fé. Na fé. Nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. Ah, mas atacou meu filho. Meus filhos são herança do Senhor. Serão discípulos do Senhor. São semente bendita do Senhor. O maligno não pode destruir meu filho, minha filha, meu parente. Não resiste firme na fé. Aí ele está dizendo, por que ele fala que é para você resistir firme na fé? Porque o diabo é assim, quando ele vê que está perdendo, ele começa a querer mostrar para você que não vai sair, entendeu? Aí a pessoa fica, aí tem pessoa que fica insuportável, o diabo vai sair. Aí você olha assim, meu Deus, quanto mais eu oro, pior essa pessoa fica. Não, isso é tudo do diabo que eu ouvi. É mentira, resistir firme na fé, isso vai sair, não tem mais jeito, vai sair. E sai mesmo, a pessoa se converte mesmo. E ele está dizendo aqui, ó, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos no mundo. Isso que você passa, todos os cristãos passam. Todos os cristãos são tentados, todos os cristãos têm uma lutinha, todos os cristãos têm que batalhar pela salvação da sua família. Eu não posso dizer que não é, pessoal. Eu luto muito pela salvação da minha família. É oração, é jejum, é palavra, entendeu? Não sou perfeita, mas vou tentando, todo dia, tentando me consertar um pouquinho naquilo que Deus me mostra que está errado, para eu conseguir salvar, e orando. Tem vezes que eu oro. Tem vezes que eu oro direto. Quando eu vejo que o negócio está meio pesadinho, aí eu jejum, oro, repreendo, vou sempre ali os pés de Jesus. Isso é todos os cristãos na face da terra passam. Essas tentações que você passa, meu Deus, o que eu estou passando? Todos os cristãos passam. Porque o demônio, ele persegue tudo que é de Deus. Ele só não persegue aqueles que é dele, que já está na mão dele mesmo, que ainda ali ele só vem para matar ou para destruir. Tem um dia, a hora certa que ele pretende acabar com a pessoa. Mas aqueles que são de Jesus, esses ele persegue. Você é um instrumento muito poderoso na mão de Deus. Ele não persegue você só porque você é de Jesus, não é isso. Se só você fosse de Jesus, tudo bem, só que você é um instrumento de Deus para libertar a sua família. Por causa de você, ele não pode destruir ninguém da sua família. Ele fica agoniado, babando ali, mas não pode. Entendeu? Por quê? Quando ele vai para destruir, um anjo lá, uma espadada nele. Aí ele vai procurar saber, vai lá na tua casa que você está orando. Vem aquela nojenta de novo lá. Entendeu? O sonho dele é destruir alguém da tua vida, mas ele não consegue. Por causa de você. Então você é uma pedra no sapato do diabo. Eu também. Entendeu? Que incomoda ele, que não deixa ele executar os planos malignos dele na nossa família. Quantos ele já tentou levar? Você não sabe, mas no dia do juízo você vai saber. Pastora, vai estar lá, vai estar pendurado. Mas tá. Pendurado, mas tá. Levar que também não levou, não. Está sendo uma queda de braço. Uma hora a pessoa vem. Entendeu? Então é isso, pessoal.
de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. O pessoal que está em casa também no Facebook, no YouTube. É isso, ó. Seja uma pessoa de oração, nunca deixe de orar. Pastora, parece que quanto mais eu oro, mais piora. Mas é nessa hora que parece que está piorando, você tem que resistir e orar mais ainda. Entendeu? Ah, mas parece que está acabando tudo. Não vai acabar não. Jesus não vai deixar acabar não. Glória a Deus. Quando você pensa que não tem mais jeito, está acabando tudo, é que Deus entra em ação. E foi assim na vida do Daniel, lá na cova dos leões, foi assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, parecia que era o fim. Foi assim na vida de Josafá, Senhor, nós não há mais força, já era, vamos ser massacrados. Não. Aí é que começou a mudar a história. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor me ajudasse as pessoas que oram comigo. Oh Deus, o Senhor falou que todos de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra e ser feito pelo Pai que está no céu. E eu estou concordando com as orações de cada uma delas. E pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai. Eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da casa, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando agora, e ordeno, exijo que saia com todos os demônios, em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor cubra com teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. Senhor, se alguém trouxe aí dízimo, oferta, que o Senhor possa estar abençoando. E Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor, que hoje é o primeiro dia da semana, né? Eu estou abençoando essa semana, que seja uma semana de muita bênção, de muita vitória na vida dessas pessoas. Que seja uma semana, Pai, de testemunhos, de coisa que essas pessoas estavam esperando há tempos. Em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro e abençoo em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Você fala assim comigo, eu concordo em nome de Jesus. É assim que vai ser. Amém, pessoal? Vamos então na paz do Senhor. E lembra de uma coisa: resistir o diabo. Lembra, tá? Que quando o Davi foi lutar com Golias, quem olhasse assim de longe ia pensar, já era, tadinho, é o fim desse cara, vai ser esmagado. E o Davi saiu, voltou com a cabeça do gigante na mão. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Amém. Então vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus.